Pessoal, o que está acontecendo com o mercado de ações que mesmo após a elevação de 1 ponto percentual na taxa básica de juros e ainda a perspectiva de mais 2 elevações, ainda assim nós temos uma alta de quase 3% no dia de hoje. A gente vai ver os principais pontos aqui, eu vou falar para vocês porque que apesar dessa alta recente, o Ibov ainda continua muito descontado, né? Abordando essa matéria que mostra que o Ibovespa em dólar perdeu 50% desde 2010 e isso é uma boa notícia para o investidor paciente. Galera, você não quer comprar ações com o mercado bem precificado, pelo contrário, você quer comprar justamente no fundo do poço. Nesse vídeo vou abordar também algumas ações que ficaram para trás, não acompanhando muito bem essa retomada do Ibov, como a Sanepar, por exemplo, que continua sendo negociada bem próximo da faixa dos R$5, e outras ações como o BR Partners e a Unifique. Por fim, vou abordar com vocês 3 erros clássicos que o pequeno investidor acaba cometendo durante esse momento de volatilidade no mercado e você não pode cometer esses erros se você quer acelerar o seu processo de crescimento patrimonial a longo prazo. Lembrando que nada é recomendação de investimentos, mas se eu te ajudar de alguma forma, peço que você fortaleça o meu trabalho, deixando para mim a sua inscrição e o seu comentário, isso é importante para nós, e vamos para o vídeo. Primeiramente, nós tivemos uma decisão unânime por parte do Copom em elevar a Selic em 1 ponto percentual, deixando a porta aberta para a possível alta de 1 ponto percentual na reunião contratada para março desse ano. Então, provavelmente, nós teremos uma Selic chegando em 14,25% ao ano. Porém, mesmo com essa perspectiva de elevação na taxa básica de juros, nós tivemos o Ibov reagindo muito bem com a alta de quase 2,7% no dia de hoje. Galera, um ponto de atenção aqui. Apesar da alta do dia de hoje ser significativa, empurrando o Ibov para o caminho dos 130 mil pontos, o curto prazo ele continua bem lateralizado, né? Então, quando a gente pega aqui o gráfico de um ano, a gente vê que o Ibov está lateralizado há pelo menos 5 anos, né? Sem realmente aqui uma tendência de alta no curto e médio prazo. E isso pode ser muito bom se você, assim como eu, está na fase de acumulação patrimonial, né? Porque isso nos permite ainda comprar empresas com alto nível de qualidade, entregando avanço nos seus resultados, ou seja, lucros crescentes e ainda assim uma cotação bastante estagnada, né? Então, se você está na fase de acúmulo patrimonial, esse cenário é bastante benéfico para você, né? A gente vê que o PL do Ibov ele continua bastante amassado, próximo na casa de 7,8 vezes. E segundo essa matéria do Money Times, o Ibovespa também avança com um combo de fatores, né? Declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva mais suaves, dados do mercado de trabalho mais fracos do que o esperado e um forte avanço das ações dos pesos pesados. E aqui vai um destaque especial para as ações da Vale, que no dia de hoje acumularam uma alta de quase 5%, então sem dúvida ela é responsável por boa parte do índice e acaba também puxando o Ibov para cima. Entretanto, de uma forma geral, a maioria das ações se valorizaram bastante no dia de hoje. No dia de hoje nós tivemos também o dólar operando estável e um certo nível de recuo nos prêmios de risco do Tesouro Nacional. Então agora nós temos o pré-fixado operando abaixo de 15% ao ano e temos também o Tesouro IPCA com um prêmio de risco em 7,6%, lembrando que mais recentemente ele vinha chegando bem próximo do patamar de 8% ao ano de prêmio de risco, que acaba tornando os títulos públicos extremamente atrativos para os fundos multimercados e também para os fundos de pensão. Por fim, se tratando de taxa básica de juros, o Morgan Stanley estima o pico da taxa de juros em 15,75% em 2025 e a partir de então, talvez um ciclo de afrouxamento monetário, a depender, é claro, do comportamento da inflação. Então, pessoal, vejam que é claro que o cenário macro tem certa importância na tomada de decisão do pequeno investidor, mas a gente não está investindo para o curto e médio prazo e nem mesmo para os próximos 24 ou 36 meses, não. A nossa estratégia aqui é bem clara, simples e direta. Montar participação acionária em empresas de qualidade, olhando para o carrego a longo prazo, né? A gente entende que o lucro dessas empresas tende a crescer na perpetuidade e isso lá na frente fará total diferença para gerar uma renda passiva muito expressiva, principalmente considerando o potencial de desconto que nós temos agora na compra desses ativos. E por isso que, apesar do grau de atratividade da renda fixa e ainda da perspectiva de uma elevação da taxa básica de juros, eu prefiro aproveitar a instabilidade do momento para continuar reforçando a posição em excelentes empresas, visando o carrego a longo prazo, né? Então essa é a minha estratégia bem clara e definida. Em algum momento no futuro eu vou comprar renda fixa também, porém eu só vou comprar renda fixa quando de fato as ações estiverem muito bem precificadas, sendo negociadas a um PL de 12, 13, 14 vezes, sem margem de segurança para aportes. Então, nesse momento que eu vou olhar para recompor um bom caixa no Tesouro Selic. Mas até lá, a minha prioridade continua sendo aumentar a participação acionária em bons ativos.
Beleza, Machado, mas de acordo com essa expectativa de elevação da Selic, não é melhor a gente esperar chegar ao fundo do poço? O problema, meus amigos, é que ninguém tem bola de cristal para saber quando de fato vai acontecer o fundo do poço. E aqui tem uma matéria muito interessante conduzida pelo Itaú BBA, né? Para o poupador disciplinado, agora pode ser o momento de aplicar a clássica lição de comprar na baixa. Isso porque, apesar desse pano de fundo desanimador, muitas empresas seguem sólidas a preços extraordinariamente baixos e o melhor, seus lucros seguem crescendo. Então pega lá o resultado do Itaú e compara crescimento de 10% na carteira de crédito, tanto na comparação anualizada quanto na comparação trimestral. Então o banco continua sendo uma máquina de imprimir dinheiro. Não é só o Banco Itaú. Então pega lá o resultado da CPFL Energia, a empresa segue crescendo o lucro. O mesmo acontece também com os resultados do BR Partners e também da Sanepar. É claro que eu vou parar por aqui, porém poderíamos mergulhar e identificar diversas outras empresas que seguem crescendo seus lucros, apesar do ambiente macroeconômico totalmente adverso. Então eu falei isso no clube de membros hoje e vou replicar para vocês aqui na parte aberta do canal. Você tem, é claro, que avaliar o cenário macro, mas tem que dar maior peso para o micro, para o resultado das empresas. Isso que vai determinar se você vai reforçar a posição, se você vai seguir comprando ou não. Aqui nós temos alguns dados que mostram a retomada do Ibov. Então vejam que em 2016, no primeiro ano de retomada do ciclo, o Ibov entregou uma rentabilidade de quase 40%. Em 2017, de quase 27%. Então, em um ano que você pega uma rentabilidade de 30%, é um ano que vai fazer uma diferença crucial no seu crescimento patrimonial, mas você não tem como saber quando isso vai acontecer. A única forma de você catalisar essa alta é permanecendo comprado em bons ativos. Então aqui nós temos o primeiro erro clássico do investidor. Ele quer tentar cravar o fundo do poço, mas ele não vai conseguir, né? E percebam principalmente que os melhores dias, eles ficam concentrados também com os piores dias, né? Então justamente no ápice da volatilidade em 2008 e em 2020, foi que surgiram as melhores oportunidades, né? Então muito cuidado com as narrativas, principalmente com o cenário de curto prazo, porque ele tende a enfraquecer o seu foco na estratégia crucial, que é permanecer comprado a longo prazo. Vejam que quem perdeu os 10 melhores dias dos últimos 24 anos, perdeu 50% da rentabilidade total acumulada investindo em ações. Então a única forma de você realmente capturar esses dias é estando comprado em bons ativos, reinvestindo os proventos e sendo também remunerado em outras frentes, como recompra de ações por parte das empresas. Por fim, a última grande alta do Ibov foi em 2023. Entretanto, em 2020, 2021 e 2022, o índice ficou praticamente lateralizado, inclusive com a queda de 12% em 2021 e teve uma leve recuperação em 2023. Porém, em 2024, mais uma retração de 10,4%. Então, como eu falei com vocês, nos últimos 5 anos, o Ibovespa está bastante lateralizado, mas muitas empresas que compõem o índice continuam entregando o crescimento dos seus lucros. E exatamente por isso nós temos um múltiplo tão amassado agora, com um PL de 7,8 vezes. Mas apesar da retomada do Ibov, nós temos algumas ações que ainda ficaram para trás em termos de precificação. Uma delas, sem dúvida, são as ações da Unifique, que abaixo de R$ 3,50 me parecem ser um bom negócio. Isso porque a empresa vem entregando forte crescimento de lucros e receitas, trabalhando com margens muito generosas, inclusive trabalhando sem dívida. Então, uma empresa que vai sofrer muito pouco diante desse cenário de Selic elevada. Destaque para os indicadores de rentabilidade. Pessoal, não é brincadeira. Retorno sobre o patrimônio líquido superior a 20%, entregando crescimento de lucros, é o tipo de ação que você tem que acompanhar de perto. Estamos falando aqui de uma microcap com boas avenidas de crescimento a médio e longo prazo. Na sequência, uma outra ação que chama atenção por ter ficado para trás são as ações da Sanepar. Parece que o mercado esqueceu que existe um precatório bilionário a entrar no caixa da empresa. Isso vai gerar uma distorção brutal no valuation da empresa. Então vejam que apenas comprando nos R$ 5,00 você já está garantindo aqui um dividend yield de 6% para uma empresa que trabalha muito enxuta, com endividamento controlado, margens muito elevadas e crescimento de receitas e lucros de forma contínua. Então, uma das poucas empresas que vem há 20 anos crescendo lucros e receitas na bolsa. Então, aqui nós temos uma boa camada de qualidade protegendo o patrimônio do investidor a longo prazo. Por fim, uma ação que continua descontada são as ações do BR Partners. Percebam que ela chegou a mergulhar abaixo dos R$ 13,00, que foi de fato uma janela excepcional de compra nesse ativo, uma ação que consegue entregar tanto um forte crescimento de lucros e receitas,
baixas e também dividendos muito elevados, mas ainda assim abaixo de 13,50 me parece que o BR Partners é um banco que pode entregar uma rentabilidade muito favorável se você trabalha com visão de longo prazo, né? Então o banco deve continuar crescendo nos próximos anos e aqui é o tipo de ação que quando nós tivermos uma inversão de ciclo econômico, né, um mercado de alta, uma demanda por IPOs, é a empresa que pode se multiplicar algumas vezes por já estar com um operacional muito redondo, mesmo diante desse cenário de incerteza política e econômica. Qual tem que ser a preocupação primordial do investidor de longo prazo? Primeiramente, trazer ativos de qualidade para sua carteira. Tem que trazer ações que vão não só proteger o seu patrimônio, mas também entregar uma rentabilidade acima da média e talvez aqui você tenha que gastar um pouco mais de esforço, selecionar bem os seus ativos. Segundo ponto, comprar com margem de segurança, então estabeleça um preço teto conservador, veio abaixo do seu preço teto é acumular participação acionária e nem sempre tentar cravar o fundo, acertar o fundo do poço é algo que muitos investidores que trabalham 24 horas no mercado não conseguem fazer, quem dirá nós pequenos investidores, então muito cuidado ao seguir a estratégia correta. Por fim, se você tem gostado do que tem visto nesse canal, eu te convido também a assinar o Clube de Membros para ter acesso a conteúdo exclusivo. Aqui eu faço uma seleção mais aprofundada, bastante racional e faço acompanhamento diário dos membros do canal, tirando dúvidas e evitando que você cometa grandes erros com seus investimentos. Então é um investimento pequeno de R$ 4,99 que vai te ajudar a construir patrimônio mais rápido a longo prazo. Se fizer sentido para você, fica aí o meu convite. Obrigado para você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo.